Fala molecada, tudo bem? Professor Pedro na área, fazendo um videozinho para fazer um compacto. Agora só sobre economia, esquece política, depois eu entro nessa história, mas só falando um pouco sobre o que a nossa economia está fazendo, para onde ela está indo e para onde que o resto do mundo está convergindo, né? Então, primeiro, para fazer essa comparação, a gente precisa ter em mente quem são os nossos contrafactuais, ou seja, quem que a gente pode comparar. Bom, o primeiro contrafactual do Brasil não tem jeito, é a Argentina, e de fato ela caminha muito mal. Para ter uma ideia, o PIB na Argentina hoje recuou em um ano 6%. Então, assim, eles vivem uma crise sem precedente já de muito tempo, com uma taxa de juros absurda e uma inflação bem alta. Algo assim, eles estão ainda parados na década de 90, é como se fosse o Brasil saindo da crise dos anos 80. Eles precisam do seu plano real e, de fato, aquela fala do presidente de que deveríamos ter uma moeda única faz sentido desde que eles importem um real e percam toda a sua autonomia em termos de política monetária. Deixem a cargo do Brasil mais ou menos como o mundo fez no período de Bretton Woods com o dólar, deixando a cargo dos Estados Unidos gerenciar, entre aspas, a política monetária, enquanto os outros países simplesmente faziam um câmbio fixo atrelado ao dólar e esperando que os Estados Unidos honrasse os compromissos em ouro. Obviamente que não foi cumprido e tivemos a nossa crise do Bretton Woods e o abandono do padrão ouro internacional. O outro contrafactual poderiam ser os elementos do BRICS, né? Países que são ainda em desenvolvimento, mas é meio complexo você falar isso, porque há países que têm uma característica já quase desenvolvida, outros países muito atrasados. Então, estamos falando de Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, acho que só, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se a gente for comparar esses países para verificar mais ou menos o que tem acontecido, bom, a Rússia está empatada com o Brasil num crescimento anual de 0,5%. Só que tem um detalhe, a Rússia ela não sai de uma desaceleração, ela não sai de uma crise, ela está desacelerando e a desaceleração dela é o tal dos 0,5% ano. Já o Brasil ele vem de uma crise de destruição de valor e numa tendência de recuperação, mas uma tendência bem pífia de apenas 0,5% de recuperação. Então o Brasil precisa muito de um novo enfoque de crescimento. O outro contrafactual que poderia ser utilizado seria o México, e por ter as mesmas características do Brasil, um país exportador de commodities, etc., mas que tem um adensamento tecnológico um pouco diferente, uma aproximação com os Estados Unidos, está dentro de um acordo de comércio que é o NAFTA, muito melhor do que é o nosso Mercosul, e está crescendo a 1,20%. Quando a gente vai comparar, por exemplo, os países da região também da América Latina que poderiam ser bons contrafactuais, o Chile cresce a 1,6%, então assim tem um crescimento interessante. Portugal, que muita gente quer morar lá, está crescendo a 1,8%. E se a gente pensar que já é um país que já fez investimentos interessantes sob o ponto de vista de infraestrutura e tal, e agora o seu crescimento está muito adensado em questão um pouco de desenvolvimento industrial, mas de indústria fina, muito mais focado em setor de serviços e muito puxado também pelo setor de turismo, crescimento de 1,8% é algo a ser comemorado, principalmente que a população portuguesa não cresce tanto. E aí vamos falar dos grandes, né? Os Estados Unidos hoje cresceu a 3,20%. E aí o nosso mainstream jornalístico não entende por que o Trump é tão idolatrado lá, tem tanta popularidade, ao contrário do Bolsonaro. Então o Bolsonaro precisa comer muito arroz com feijão para se tornar um Trump brasileiro. E aí nós temos os recordistas de crescimento, que são China, Vietnã e Bangladesh, os tigres asiáticos, puxado também próximo da Índia, todos crescendo acima de 5%, mas não mais aquelas taxas de 8%, 9%, 10%. Então o mundo está começando a se desacelerar, principalmente pelas questões de reformulação do padrão de comércio internacional, os Estados Unidos numa briga comercial forte com a China, e toda vez que você tem uma briga entre dois grandes atores, quem está de fora sempre leva vantagem, porque você pode negociar o seu apoio a partir de um aumento de pedir um aumento numa barganha, né? Então assim, se você quer meu apoio, eu quero barganhar com você. Quando está todo mundo bem, quem está de fora é que fica mal,
porque sabe que não tem ninguém a que recorrer, não tem nenhum dos lados, porque os dois lados estão de mãos dadas. Outros indicadores do Brasil que aí são bem preocupantes, a gente tem um PIB per capita em declínio, uma taxa de juros bem elevada, né, mas ainda mais ou menos dentro do que a gente espera, mas o que a gente está muito mal mesmo, é na taxa de desemprego. Então, assim, o nosso desemprego é muito alto. Nosso desemprego é mais alto que países já envelhecidos e que tem uma característica de proteção ao emprego muito alta, como, por exemplo, Itália, Argentina, França. E quando eu digo que é a Argentina, porque a Argentina, de fato, é uma população um pouco mais velha que o Brasil. Nós temos uma taxa de desemprego oficial mais alta do que a Venezuela, por exemplo, o que é algo meio estranho. A gente tem uma taxa de desemprego o dobro da chilena. Enquanto a nossa taxa de desemprego hoje é de 2,5%, o Chile hoje detém uma taxa de 6,9%. Então, assim, pensa só o que seria o Brasil. E não à toa Portugal atrai muitos brasileiros, principalmente pela questão do mercado de trabalho e pela qualidade de vida. O desemprego lá é de 6,8%, no país super velho. Então, se você pensar, quanto mais velho o país, menor a capacidade laboral da sua população, comparado com todas as outras características, em tese, se fossem iguais. Então, é uma desvantagem você ter uma população mais velha quando você está falando de competição de mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, Portugal consegue deter aí uma certa aquecimento em sua economia porque está com uma taxa de desemprego baixa. Quando a gente olha, por exemplo, de novo os Estados Unidos, a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é de 1,8%. Então, assim, é coisa de louco. Estão vivendo um fenômeno de pleno emprego. E mais, quando você olha a taxa de inflação brasileira, e aí sim algo que começa a ser preocupante, porque a nossa meta de inflação é de 4,5%. É verdade, eu queria até conferir esse dado. A nossa meta de inflação é de 4,5% mesmo? Isso aí de fato deveria ser mais fácil essa informação, porque parece que eles estava havendo uma discussão se iria mudar a nossa meta inflacionária, mas confesso que esse dado eu deveria trazer já de cabeça. Deixa eu ver aqui, meta para inflação. Não, nossa meta de inflação então para 2019 está em torno de 4,25. Foi 4,5 durante muito tempo, mas tem havido um novo cálculo que empurrou a nossa meta um pouco para baixo. Então vamos ficar com esse número, 4,25. E quando a gente olha para a inflação corrente do Brasil hoje, a gente está com uma inflação de 4,66. E mais, uma inflação de 4,66 num ciclo de abril entrando em junho, que pode ser que se acelere, dado se houver uma política de recuperação de emprego, né? O desemprego está muito baixo, então o desemprego está muito alto, então a gente tem uma aceleração nesse segundo semestre da inflação, e que é algo meio esquisito, porque a gente está vivendo um fenômeno de desemprego super elevado, e que contradiz com a própria estatística de inflação, né? Porque quando o desemprego estava um pouco mais baixo, a inflação estava mais ou menos elevada, e aí o desemprego disparou, a nossa inflação caiu, obviamente, porque não havia demanda, e agora você tem, com o desemprego, a inflação recrudescendo, que é mais ou menos um fenômeno de que as contas públicas não estão, como a gente sabe, não estão controladas. Havendo um déficit fiscal, você tem simplesmente fluxo positivo de recursos financeiros dentro da economia. Esses recursos financeiros, ao serem colocados na economia produtiva, passam a elevar a demanda, mesmo que de forma artificial, fazendo com que o nível de preço suba, mesmo que numa economia com baixo desemprego. Então você vive um fenômeno horroroso, que é o fenômeno da tal da estagflação, ou seja, sem crescimento, com inflação e com desemprego. Então nós temos que tomar cuidado, principalmente quando a gente vê alguns arautos aí discutindo a questão de você ter uma janela de redução de juros. Então, eu não prevejo redução de juros no Brasil tão cedo. 2, eu prevejo que o controle inflacionário vai ser mais complexo, porque é necessário, e provavelmente a gente vai ver políticas de estímulo ao emprego. Políticas vão ser tanto ortodoxas quanto heterodoxas. É emergencial, o desemprego está muito alto, então acho muito difícil o Bolsonaro conseguir completar o seu governo nesse ano, se não fizer algo na questão do desemprego, e não será a Previdência que vai resolver isso, é uma questão puramente fiscal. E aí
A Previdência ela mexe com as expectativas sobre a capacidade política do governo e não sendo aprovada demonstra que a capacidade política do governo é muito ruim. E aí simplesmente iria esvaziar os investimentos no Brasil por vários outros motivos. Então já virou uma bala de prata, não pela questão econômica, mas pela questão de salvação do governo. Sem Previdência o governo deságua. Visto isso que vai haver um estímulo, essa euforia que a gente está observando no mercado de capitais, um crescimento acelerado, né, nesse mês agora, mesmo com todas as crises de repercussão sobre o vazamento dos diálogos entre o juiz Sérgio Moro e o seu então promotor Tom Dallagnol, de fato não reverberou nenhum tipo de crise no mercado financeiro. Mas, escuta o que eu estou falando, mas é possível que algo aconteça, porque de fato não faz muito sentido o mercado estar apontando nessa direção e os dados oficiais que a gente observa estarem apontando para outra direção. Alguma coisa vai acontecer, ou de fato já previram que vão conseguir pacificar a questão política, o capital político do Bolsonaro já foi de fato anunciado para o mercado, para os outros agentes não. Inclusive eu não fiquei sabendo desse capital político do Bolsonaro para aprovar as reformas necessárias, ou o mercado está apostando em alguma coisa que não faz tanto sentido assim. É possível, é mais fácil eu estar errado do que o mercado, vou ser bem sincero. Mas, mais uma vez, tomem cuidado aí com esses 102 mil pontos, porque não está fazendo tanto sentido assim. Vai precisar de uma política de estímulo ao emprego. Essa política de estímulo ao emprego vai custar caro, vai reduzir produtividade. Não tem jeito, você precisa colocar a gente para trabalhar. A capacidade ociosa no Brasil está muito grande e mesmo com a inflação já querendo sair da meta, 4,44, infelizmente não vai ter espaço para queda na taxa de juros, que seria um alívio para todo mundo no mercado, porque o setor produtivo quer crédito barato para poder ter um VPL positivo, uma TIR positiva das suas alternativas de investimento para tocar os seus investimentos de longo prazo. Bom, era isso que eu queria falar, já até me estendi muito, 12 minutos de vídeo. Eu queria agradecer também o pessoal que tem me acompanhado, já somos quase 200 assinantes do meu canal. Eu gostaria que vocês fizessem um esforçozinho de compartilhar, comentar e trazer mais gente para acompanhar, porque o debate fica mais instrutivo. Então, sintam-se à vontade aí para participar e agradecer também aos alunos aí que também acabam me ouvindo por tabela, achando que eu vou soltar alguma dica de prova ou de material, mas geralmente eu trago um recorte bem fácil de ser entendido nos meus vídeos acadêmicos têm um formato, meus vídeos de conjuntura têm outro formato. Um abraço a todos e bom resto de domingo.